Olá, eu sou Fabrício Caixeta e me pediram para fazer esse tutorial do Playcards.io, como você colocar um jogo dentro da plataforma. Essa é uma plataforma que permite você jogar jogos online, jogos de tabuleiro online, né? Nem outras plataformas que existem. As vantagens que eu vejo do Playcards.io é porque ele é uma plataforma 2D, ou seja, ele é mais leve do que plataformas 3D como o Tabletop e o Tabletop Simulator. É relativamente fácil de você criar uma sala e compartilhar ela. Permite fazer alterações do jogo enquanto joga. Então, isso para o game design é muito interessante, porque você pode ir prototipando enquanto você vai fazendo o teste e mudando de uma forma para outra durante o teste. O Screentop.gg não consegue fazer isso, o Tabletop não consegue fazer isso, o TTS tem essa vantagem, o Tabletop Simulator, né? Tem essa vantagem de você poder editar durante a partida, e aqui a gente tem essa mesma vantagem. Tem uma grande vantagem que você pode exportar a sala como um arquivo, e depois você abre esse arquivo no Playcast.io para jogar. Isso é bom por quê? Porque você mantém uma coisa para si, e não fica dependendo da plataforma online. E já tem pessoas que criaram um projeto de código aberto para você poder importar os arquivos do Plaincards.io. Então, se por um acaso o Plaincards.io deixar de existir, essa plataforma de código aberto ainda vai existir. E outra vantagem desse aspecto de você gerenciar via arquivo é que você pode gerenciar versões do arquivo. Então, por exemplo, aqui eu tenho minha pasta aqui, e eu tinha minha versão 0.4 e aí hoje eu atualizei para a versão 0.5, fiz umas alteraçõezinhas. Então você pode ter isso em arquivos diferentes no seu computador e usar depois para criar as salas. O Plencast.io também permite usar arquivos SVG, que são arquivos vetoriais, e esses arquivos costumam ser bem pequenos. Então você consegue fazer uma sala que ocupa até bem pouquinho espaço de armazenamento. Não é o meu caso aqui, o que eu prefiro fazer em JPG, mas essa é uma possibilidade. Permite restringir as características de componentes, por exemplo, você pode dizer que um componente ele não vai virar, ou que ele vai girar só em determinadas orientações, e permite fazer automatizar tarefas. Então, nesse jogo aqui, eu tenho alguns botões que eu criei. Então, por exemplo, você tem um botão resetar que faz as cartas voltarem e botões para fazer a mesa aqui. Então, se eu clicar fácil, ele vai embaralhar o deck aqui e posicionar as cartas. Se eu clicar resetar aqui, ele volta com as cartas. Aí tem um botão aqui para controlar o timer. E já vou explicar como é que faz tudo isso aqui. Tá bom? Algumas vantagens, né? Ele é uma plataforma 2D, então você vai ter todas as limitações de uma plataforma 2D. No jogo não vai ficar tão bonito quanto ficaria num tabletop ou num tabletop simulator. Ele vai ficar um pouco mais distante do que ele é na vida real. É necessário criar automações para coisas simples como embaralhar um deck. Então, não tem um botão para você embaralhar um deck pronto, né? Você tem que criar isso, mas é relativamente simples de fazer. Ah, mas eu acho que a grande desvantagem do Playncard.io é a área de jogo limitada. Ou seja, eu tenho essa área de jogo e nada mais. Outras plataformas permitem que eu arraste para ver outros componentes da mesa. Então, que isso limita bastante o tipo de jogo que você consegue colocar na plataforma. Então, jogos de tabuleiro mais complexos, você não consegue colocar aqui por conta disso. Ele é mais voltado para jogos de carta. A interface está em inglês, mas nenhum mistério aqui, tá bom? Não permite subir as imagens das cartas, é necessário uma plataforma externa. Essa é a grande dificuldade para quem está começando, porque você precisa hospedar as imagens em algum lugar para poder usar elas. A única exceção é tabuleiro. Por alguma razão, ele permite você importar o tabuleiro, mas não permite você importar as imagens de cartas. E uma outra desvantagem, pode ser ruim para você, é que ele mostra propagandas de tempos em tempos se você não comprar a versão premium. Então, você está aí jogando, aí no meio aparece uma propaganda. Pode ser que aconteça com você. Aí vamos falar dos controles, né? Aqui é bem simples, você pode clicar em um componente arrastar para arrastar ele para algum lugar.
Eu criei algumas zonas aqui que você consegue arrastar o componente, ele já fica certinho na posição. Ahn, Se você quiser virar um componente, você clica nele. As minhas cartas do jogo aqui elas são dupla face. Então, se você clicar aqui, ele vira para o outro lado. Se você colocar o mouse em cima, ele mostra a imagem grande. Tem alguns elementos aqui clicáveis, né? Você pode clicar aqui, você pode clicar aqui e selecionar uma opção, certo? Ah, É isso. Aí você tem os botões, né, que eu coloquei aqui para resetar. Bem simples de usar. Outra comando que você pode querer usar é, se você segurar a carta, ele inclusive ele vai te mostrar aqui ali do lado, que para você rotacionar você aperta Z ou X. E aí no meu jogo eu configurei para só ter dois tipos de rotação. Então se você pedir para rotacionar a carta, ele só vai fazer isso aqui. Bom, e é isso. De comandos é bem simplesinho de mexer. Então, aí a gente está jogando aqui. Se eu quiser fazer alguma alteração, é só clicar aqui em editar a mesa e a gente vai para o modo de edição, que tem todas as possibilidades. Então, aqui ele vai mostrar todos os decks e coleções que eu criei para esse jogo, e aqui permite adicionar novos componentes. Então, vamos lá. A gente tem os interativos, você tem botões para fazer as automações, você vai ter contadores, que nem eu botei o contador de rodadas aqui e o marcador de pontuação aqui embaixo. Você tem timers, que nem esse timer que eu coloquei aqui. Você também pode colocar uma espécie de uma roleta. Deixa eu colocar uma roleta aqui para vocês verem. Aí, ok. Gira a roleta. Você pode colocar o lugar do jogador e é possível associar o lugar do jogador com componentes específicos. E assim você consegue fazer com que só um jogador tenha acesso a determinada área de jogo, ou que só ele consiga ver determinada informação. Certo? Cada jogador ele pode ter uma mão dele, né, de jogo. Botão para ordem do turno também. E aqui você pode configurar se você quer sentido horário, anti-horário, ou que os jogadores possam mudar isso. Custom Holder são essas áreas aqui para colocar as cartas, certo? E aí, se você entrar em um componente aqui, ele vai mostrar as opções dele. Mas já já a gente chega nessa parte. Bom, e aí a gente vai ter os decks de cartas, ele já tem alguns decks prontos aqui de decks mais tradicionais, mas você pode também criar o seu custom deck, o seu deck personalizado, que foi o que eu fiz aqui no meu jogo. E já já eu também explico como é que faz essa parte. A gente tem as peças básicas de jogo. Então, por exemplo, posso abrir uma dessa aqui. E interessante é que ele trata mais ou menos as coisas como tudo se fosse meio que um deck de cartas. Então, aqui é um deck de componentes. Então, você tem as suas peças aqui e você seleciona a quantidade que você quer de cada uma delas. Então, eu quero 5 peças pretas. Então, terminei aqui, aí aqui eu vou ter 5 peças pretas. Se eu voltar aqui para o meu jogo, eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Estar aqui, vou deletar aqui, certo? Então, você tem componentes, você vai ter dados também, certo? Aqui é bem simples, se você criar um custom dice, você vai ter o template aqui, e ele trata tudo como se fosse carta. Então, a gente vai ver essa mesma interface quando a gente for editar uma carta. Então, a gente vai ter um label aqui, que vai ser esse número, e uma imagem de fundo aqui. E nas faces, você vai ter todas as possibilidades de número. Então, se eu quiser fazer um dado com 21 números, eu posso botar aqui 21. Certo? Mas quando a gente falar das cartas, eu falo disso melhor. Você vai ter os choosers, que é para você escolher alguma informação. Então, pense nisso como se fosse aquela cartela do Dixit que você vai escolher em qual carta você vai votar, né? Então, aqui eu usei para os palpites. Então, se você for aqui, você entra, você tem todos os palpites. Aí você escolhe o que você quiser usar naquele momento. Então, choosers, aí você vai ter uns aspectos mais visuais para você colocar texto.
No caso, eu coloquei esse texto aqui no meu jogo, só para um lembrete de interface de que essas cartas não fazem parte do jogo tradicional e para você adicionar elas no jogo, você arrasta elas aqui para grade e aí quando reembaralhar elas vão para o deck. E você tem linhas também separadoras, eu usei aqui para separar a área de cada jogador. E você tem tabuleiros que só são uma superfície é, plana, né, para você colocar as coisas em cima. Uma desvantagem em relação a outros é que aqui não tem magnético também. Tem magnético, não tem os anchors, as âncoras, né, para você definir onde é que vão os componentes. Então, os componentes podem entrar em qualquer parte do tabuleiro, sem restrição. Mas pro geral funciona bem, certo? Não tem nenhum problema. O meu grande problema, na verdade, com a plataforma é que a área de jogo é limitada. Então, não dá para fazer um jogo muito complexo. Bom, então, vamos aqui. Então, primeira coisa, como é que a gente faz o nosso deck personalizado? Eu vou abrir aqui este deck aqui para mostrar como é que foi feito. Primeira coisa, o template, né? O template, você vai ter como é que as informações vão estar disponíveis. Então, você vai ter a face e você vai ter o back. E aqui você marca se você quiser que eles tenham, que os versos sejam diferentes, né? No meu caso, eu quis que os versos fossem diferentes, então eu marquei essa opção aqui. Então, essa é a frente, esse aqui é o verso. Então, na frente, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma imagem que eu chamei de front, certo? E na parte de trás eu tenho uma imagem também que eu chamei de back. Você também pode criar zonas com texto. Você pode inclusive ter mais de uma zona com texto, mais de uma zona com imagem no mesmo lado, se você preferir, certo? E nessa parte com cartas aqui é onde você coloca as informações dela. Então lembra que eu coloquei aqueles campos front e back? Então cada carta ela vai ter aqui front e back. E aqui eu pego o endereço onde estava a minha imagem e coloco aqui. Um truque que eu aprendi para poder fazer a hospedagem das imagens de forma gratuita é usar o GitHub. É uma ferramenta para programadores. Eu não está fora do escopo desse vídeo explicar como é que funciona o GitHub, mas por alto você vai criar uma pasta no seu computador que vai representar o seu repositório. Você vai colocar todas as imagens que você quiser. Eu coloquei dentro de uma pasta chamada Images, certo? E você vai usar o programa aqui do GitHub Desktop para poder transformar essa sua pasta em um repositório. Então você pode vir aqui e criar um novo repositório e linkar ele com a sua pasta. E depois você vai mandar esse repositório para o site do GitHub, certo? Que você vai fazer certo? Você vai mandar para o GitHub. Mas está fora do escopo desse vídeo, tá bom? Se você quiser, procura na internet como é que faz. E você também pode hospedar em sites que hospedam a imagem, tá bom? E aí, se você estiver fazendo no GitHub, tem um endereço específico para as imagens. Eu vou mostrar aqui na minha planilha. Tá aqui. Então, aqui eu tenho a planilha com as informações das cartas. Então, se você estiver fazendo no GitHub, o endereço é da seguinte forma. Você vai puxar o endereço até essa parte aqui. Aí aqui é o seu nome de usuário do GitHub. E aqui o nome do repositório. Aí você vai botar master. Images foi porque eu botei numa pasta chamada images e o nome do arquivo. Tá bom? Mas vamos voltar lá pro Playing Cards. Então aqui eu tenho todas as minhas cartas do jogo, né? Fui numerando a quantidade que eu queria de cada uma. Você vê que algumas eu coloquei com quantidade zero. Aí eu dupliquei esse deck e fiz um outro deck só com as 3 cartas que eu queria. Então eu importei tudo de uma vez. Para não ter que fazer carta a carta esse procedimento, o que você pode fazer é importar um arquivo .csv. Um arquivo CSV é um arquivo de planilha separada com vírgula.
Então, como é que você faz isso? Você cria uma planilha no spreadsheet, que é o que eu recomendo, certo? E aí você coloca aqui na primeira linha o nome do campo que você quer. Então, no meu caso aqui foi front e back, que foi os campos que eu criei lá no layout de carta. E aqui eu coloquei o nome dos arquivos, né? O caminho para os arquivos. Vim aqui em arquivo, fazer o download aqui, baixar ponto .csv. Bom, e aí lá no plancast.io você importa o ponto .csv, ele vai importar todas as informações. Detalhe, você não precisa fazer isso só para imagem, né? Você pode fazer textos também. Então, se você tiver um jogo que é todo baseado em texto, você quer cartas que tenham palavras, você pode colocar aqui as palavras que você quiser, e aí no plancast.io você importa as palavras a partir daquela coluna da tabela. Para você. Viu que não tem um mistério gigante, não. O problema maior aqui, na verdade, é a hospedagem das imagens. Bom, aqui você também pode criar uma nova carta, caso você queira fazer isso manualmente. Você pode excluir uma carta, você pode remover tudo para começar de um deck em branco. Não vou fazer isso nesse caso. Bom, e você também pode exportar o seu arquivo CSV para poder editar ele mais tarde, depois importar ele. Bom, e aqui ele tem uma documentação explicando como fazer as coisas. Mas por hoje era isso aqui. Aí, o outro aspecto que eu tenho aqui, esse contador de rodadas, bem simples. Aí você só diz o label que ele vai ter, tá bom? O timer, você define o tempo do timer aqui, se ele vai funcionar como timer ou com um cronômetro. Ele tem os botões dele aqui, só que para o meu jogo específico eu vi que tinha necessidade de criar um botão para virar ampulheta, porque no meu jogo vai ter uma ampulheta, e esse botão aqui simplifica as coisas. Quando o timer já está no negativo, o jogador clica aqui, ele já reseta, o timer já inicia novamente para adiantar as coisas. Mas vamos lá. Como é que a gente faz a programação? A gente coloca um botão e a gente bota o nome dele aqui e edita a automação. Aí ele vai abrir essa janela aqui, não se assuste. É uma programação bem simples. Então, cada um desses aqui é um comando que ele vai realizar. E aí você tem uma lista de comandos possíveis, só são esses aqui. E se você quiser adicionar um novo comando, é só clicar em um deles aqui. Então você vai ter comandos para mover objetos na mesa, para chamar objetos, para virar objetos, para rodar objetos, para embaralhar objetos, ordenar objetos, fazer alterações nos contadores, rolar dados, girar as roletas, iniciar ou pausar um timer, mudar um timer, é, mudar um chooser, né? Uma dessas coisas de escolher. Stand-up players, nunca tive que usar isso não, mas está relacionado com os jogadores. Terminar um turno e inverter a ordem de turno. Bom, então você pode ter um botão que inverte a ordem de turno. Bom, então, no meu caso aqui, o que que eu fiz? Eu criei uma aqui que vai mover todos os objetos para um holder. Todos os objetos. Aí, você tem uma série de opções aqui. Ele vai procurar cartas e peças em 25 holders e player seats de duas coleções. Então, se eu clicar aqui, ele vai permitir eu escolher quais são os holders, os elementos que estão segurando alguma coisa. Então, ele tem esses 25 aqui. Eu selecionei todos eles. Então, eu falei assim, ó, pega todas as cartas que estejam nesses espaços aqui, de duas coleções. Quais são essas coleções? São a coleção de cartas normais e a minha coleção de cartas especiais. Você vai pegar esses aqui. Por que que eu botei dessas coleções específicas? Porque no meu jogo eu tenho essas peças aqui, e essas peças podem estar nessas posições também. E eu não quero que essas peças vão para esse holder aqui. Eu quero que essas peças voltem para a posição delas. Então, por isso que eu fiz dessa forma. Se eu abrir aqui novamente, vai ter as opções. Aí eu, tipo, para o holder, player seat, né? Então eu selecionei o quê? Eu selecionei o destino que eu queria. Bom, e aí vai ter outras opções aqui.
certo? Para a localidade, aí tipo, você vai colocar no topo da pilha ou embaixo da pilha, ahn, mover com uma pilha ou distribuir de uma em uma. Tem várias opções para você mexer aqui, tá bom? Flipar as cartas, eu disse, coloque do jeito que elas estavam lá, tá bom? Aí Shuffle Objects, que é embaralhar eles. Se você entrar aqui, eu selecionei o holder aqui e ele vai embaralhar tudo que tiver ali. Então, flipar objetos. No meu caso, no meu jogo, eu tenho cartas que são frente e verso. Então, eu quero que quando você embaralhe o jogo, algumas cartas sejam embaralhadas, sejam invertidas. Então, dentro do Flip Objects, ele te dá essa opção de randomizar, de fazer aleatório. Então, é assim que eu faço para embaralhar, tanto a ordem das cartas no deck, quanto a orientação delas. Então, mudar o timer aqui, eu botei só para ele resetar o timer. Aqui está pausado, tá certo. Chamar objetos. Então, vamos lá. É, de um deck, no caso aqui foi para essas peças aqui. Se as peças estivessem aqui, eu quero que elas voltem para cá. Aí é uma forma mais simples de você fazer. Porque aí, tipo, onde elas estiverem, elas vão para voltar para a posição original delas. E essa aqui, eu acho que é a mesma coisa. Deve ter em... Ah, não, são as peças brancas. É porque eu uso essas peças brancas no jogo também. Tá bom. Então, isso aqui foi para resetar. E aqui no fácil, médio e difícil, se eu voltar aqui para o meu jogo, eu botar no fácil, ele vai colocar só 16 cartas. No médio, ele vai colocar 20 cartas. E no difícil, ele vai colocar as 25 cartas. Então, editando a mesa aqui. Se eu entrar aqui, editar automação, eu vou mover um objeto para 16 holders. Então, eu vou selecionar qual é o objeto que eu quero mover. É o baralho aqui. E eu quero, nesse caso, eu não preciso colocar a coleção, não. E aí eu digo aqui, ó, para os holders de seeds. Aí eu seleciono os holders que eu quero aqui, certo? E eu limito o número de objetos que eu quero em cada holder. Caso eu quero só um. Porque isso você também poderia usar para distribuir cartas para as mãos dos jogadores. Então, imagina que um jogador vai ter cinco, cada jogador vai começar com 5 cartas. Você pode colocar aqui 5, quer dizer que cada jogador vai receber 5 cartas. Tá bom, e aqui você seleciona os holders dos jogadores. Beleza. E terminou essa automação, ela é bem simplesinha. De virar ampulheta também é bem simples, é só para alterar o timer. Eu reseto o timer e depois inicio ele novamente. É só para o jogador não ter que ficar clicando em dois botões, um para resetar e depois para iniciar. Clica aqui, ele já faz os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Ahn, certo. Tabuleiro, por incrível que pareça, é o único componente do jogo que ele pede para você fazer o upload da imagem. Você também pode botar o caminho aqui, né, eu imagino, mas você também pode fazer o upload se você quiser. É bem tranquilo de botar um tabuleiro. E como eu falei, as outras coisas aqui, eles lembram muito cartas. Então, se eu for aqui para o meu palpite e olhar o template, ele é como se fosse um template de carta. E aqui eu botei um texto, que não vai alterar, vai ser sempre palpite. E esse texto aqui de baixo, ele tem um field, que eu chamei de label. Aí se eu vier nos options aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então ele é bem parecido com uma carta. A função dele é diferente, né? Porque você pode selecionar qualquer um deles. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Baralho personalizado, já expliquei, automação. Certo, a última coisa, né? Você tá para fazer o seu jogo funcionar é que você precisa exportar ele para você ter salvo. Então, como é que você faz isso? Nessa aba lateral aqui, se você descer até o final, vai ter opções da sala. Você expande elas aqui, aí você vai ter algumas opções aqui. Você pode
botar as cores dos jogadores para serem anônimas, ou mostrar a cor dos jogadores. Você pode mudar o nome da sala aqui e você pode exportar o arquivo. Se você exportar esse arquivo que ele vai fazer o download, é um arquivo .pcio, que você depois pode importar para criar uma nova sala. Então, como é que você faz isso? Você vem aqui para a página do Playcards.io, clica aqui em importar, certo? Aí você vai pegar o seu arquivo aqui do computador, eu quero, por exemplo, pegar dessa versão aqui, arrasto para o navegador, certo? E aí ele já criou a sala. Eu já posso entrar na sala aqui e aí eu compartilho esse link com quem eu quero que jogue. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que eu vejo se eu respondo. Essa parte do GitHub, procura por fora, vê como é que você faz a hospedagem, mas é bem tranquilo. Como eu falei, tem vantagem de você usar a plataforma e tem desvantagens, certo? Eu gosto bastante por ser uma plataforma 2D e que tem essas automações. Então a partida fica mais dinâmica, não tem tanto mistério de ficar arrastando as coisas de um lado para o outro, é mais tranquilo para quem está jogando. Além de ser mais leve também, então tem gente que não tem computadores poderosos para poder rodar o Tabletop, o Tabletop Simulator. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.